Esse é um vídeo de relato em relação à iniciação científica dos anos de 2022 e 2023 no Laboratório de Espectroscopia de Materiais com a professora Maria José Valenzuela Bel. Somos alunos Marcos Vinícius, Misha Viviana Monteiro e Carla Lopes. O objetivo dessa apresentação é relatar o que foi feito durante esse período em relação a uma introdução ao uso de técnicas espectroscópicas e aplicações. No intuito de nos familiarizarmos com as técnicas de espectroscopias e seus equipamentos, começamos esse trabalho utilizando e analisando amostras inorgânicas de vidros dopados com o íon Rb3+, visto que materiais orgânicos, como o queijo, são perecíveis, tornando-os suscetíveis a variáveis que poderiam prejudicar o aprendizado. Realizadas medidas de absorção e emissão das amostras em diferentes equipamentos e analisamos os resultados obtidos. Pretendemos aplicar o conhecimento adquirido em futuras amostras orgânicas, como queijos e derivados. A espectroscopia é uma técnica experimental que utiliza luz para estudar a composição, a estrutura e as propriedades da matéria. Podemos identificar as espécies químicas através de seus níveis de energia, de seus espectros de emissão ou de absorção. Vidros dopados com íons terras raras são muito utilizados como dispositivos ópticos e são bem estudados devido à sua alta versatilidade. O elemento terra rara hébrio pertence à família dos lantenídeos e possui número atômico 68. Quando um material é dopado com hébrio, ele atua na sua forma mais estável, como o íon Rb3+. Os elétrons ativos na camada 4F têm influência direta em suas propriedades físico-químicas, bem como na caracterização do seu estado fundamental. O íon possui bandas de absorção nas regiões de ultravioleta, visível e infravermelho próximo. Neste trabalho, estudamos vidros de composições diferentes e concentrações diferentes do íon terra rara Rb3+, a fim de podermos comparar a eficiência de cada amostra. A espectroscopia de absorção envolve a quantificação da energia absorvida de uma fonte de radiação incidente para a promoção de elétrons no estado fundamental. Já a espectroscopia de emissão baseia-se na emissão de luz com a relaxação de elétrons dos estados excitados para o estado fundamental. Essas são as amostras utilizadas. As 4 primeiras amostras têm a mesma composição da matriz PAM e diferentes concentrações do íon para comparação de intensidade. E as diferentes matrizes são todas com a mesma concentração, que achamos que seria mais eficiente, para verificar a interferência da matriz na emissão. Utilizamos dois métodos principais na caracterização do material estudado, sendo elas a absorção e a emissão. Na absorção, utilizamos o espectrômetro UV-Vis, que é capaz de medir a transmissão, absorção e concentração da amostra para análise da faixa do ultravioleta ao visível. Na emissão, utilizamos uma série de equipamentos em conjunto para medir e analisar a emissão de fotoluminescência da amostra. Então, primeiro as amostras passam pelo UV-Vis para verificar se o íon foi bem inserido na amostra, e depois pela emissão, para estudarmos a fotoluminescência através do espectro característico. Essa figura mostra os espectros sobrepostos à absorção óptica de cada amostra. As bandas desse gráfico são características da absorção do Hb 3+, que correspondem às transições do estado fundamental para os estados excitados. Depois de estudar os estados de energia dos íons pelo método de absorção para verificar a integração do íon à matriz, utilizamos o espectro de fotoluminescência para estudar a transição radiativa permitida do estado quarteto e 3,5 para o estado fundamental. Essa figura mostra os espectros sobrepostos de luminescência de cada amostra. É possível observar a banda de luminescência na região do infravermelho próximo, correspondente à transição eletrônica permitida, identificada na literatura em 1527 nanômetros e obtida experimentalmente em 1532 nanômetros. Se olharmos os gráficos das amostras com a mesma concentração em matrizes diferentes, estas que estão destacadas, podemos perceber que um comportamento diferente, e até mesmo a intensidade de emissão diferentes, mesmo com a mesma concentração do íon Hb 3+. Os resultados obtidos através das medidas de absorção óptica mostraram que os íons de Hb3+, foram incorporados às matrizes de maneira eficaz, pois apresentaram as bandas características do íon quando comparadas às bandas características encontradas na literatura. Já os resultados obtidos pela técnica de luminescência mostram que quando as amostras são excitadas em 980 nanômetros, apresentam a emissão esperada, de acordo com a literatura, do hérbio para a transição permitida do quarteto e 3,5 para o estado fundamental, em 1532 nanômetros, que corresponde ao comprimento de onda de menor atenuação das fibras ópticas. Dá para perceber que, conforme aumenta a concentração do íon R3+, ocorre um aumento na intensidade da emissão, bem como o alargamento da curva. Também podemos verificar que a composição das matrizes vítreas modificam a curva de cada espectro, quando são comparadas com as mesmas concentrações do íon e também quando são comparadas com diferentes concentrações, mostrando que a matriz interfere na emissão da amostra.